Semana passada nós falamos aqui que para chegar ao destino nós precisamos de direção divina, nós precisamos de orientações. O texto que eu li está lá no livro de Salmos 32:8, que diz assim: é Deus falando, eu vou te instruir, eu vou te ensinar o caminho que você deve seguir, eu vou te aconselhar, eu vou cuidar de você. Este texto é Deus se comprometendo conosco no processo. Nós amamos a promessa, mas se nós soubermos antes de alcançar a promessa, de como vai ser o processo, muitos abortariam. Se uma mãe soubesse como seria tão doloroso botar um neném para fora, talvez nem o neném ela faria. Porque a promessa demanda processo. Para você ter uma vida feliz, você precisa de ter um dia feliz. Nós vivemos processos. O que é processo? Processo é pró-acesso. Eu falava com alguém essa semana sobre acessos. A Bíblia fala que Deus tem tesouros que estão escondidos. Você sabia que já está tudo disponível? Você só precisa de ter acesso àquilo. Você não precisa de pagar penitência. Você não precisa viver uma religiosidade farisaica, você não precisa ser uma pessoa piedosa ao extremo para você fazer aquilo que Jesus já fez. O sacrifício Jesus já fez. A questão é que você precisa de ter a senha, o código, a chave correta para ter acesso. E muitas vezes nós queremos chegar lá por conta própria e nós precisamos de direção divina. E a primeira direção divina que nós falamos semana passada foi começar. Ninguém corre grandes maratonas se não começar. Você precisa de começar. Comece pequeno mesmo. Comece onde você está. Nós aprendemos aqui que nós temos que cuidar de cada detalhe e fazer tudo para a glória de Deus. Comece. Qualquer coisa que você queira, seja perder peso, seja construir uma casa, seja construir uma carreira, seja aprender um idioma, seja ler a Bíblia toda em um ano. Poxa, mas nós já estamos em julho. Comece agora, porque daqui a um ano você pode se arrepender de não ter começado hoje. Comece bons comportamentos, comece um novo estilo de vida, comece a se conectar com pessoas, porque começar é o segredo para você terminar. Você não precisa ter fé para terminar. Você tem que ter fé para começar. Dá o primeiro passo. Dê o primeiro passo. E Deus se compromete: eu vou te instruir, eu vou te orientar, eu vou com você. Nesse processo que muitas vezes você passa por vales de sombra de morte. Muitas vezes você está... Eu gosto muito da roda d'água. Uma hora ela está cheia, uma hora ela está vazia. Mas ela nunca está disfuncional. Ela sempre está trabalhando de forma contínua. Então a primeira direção da semana passada foi começar. Alguém além de mim começou alguma coisa nessa última semana? Deixa eu ver a mão. Olha só, 4 pessoas, que coisa boa, muito animador. É uma direção divina. Mas hoje eu quero falar de uma direção divina que é um pouco contraditória ao que eu falei semana passada. Porque se tem uma direção divina que é começar, tem uma direção divina também que é parar. Talvez você que está me ouvindo aqui agora, online, no YouTube depois, a direção divina de Deus para você é parar. Parar. Talvez você precisa de parar. Nós gostamos de saber o que devemos fazer. Pai, o que eu devo fazer? Senhor, o que eu devo fazer? E talvez você não esteja pronto para ouvir Deus falar assim: você precisa parar. Está na hora de você parar. Dá uma pausa, ou stop. Eu trouxe um controle. Sempre que eu atendo pessoas, eu tenho o hábito de dar controles para elas. Eu quase estou sem controles agora na minha sala, porque as pessoas têm que me devolver os controles, é só empréstimos. E eu digo para elas: você tem um controle? Você sabia que tem um controle? Você tem um controle que você pode dar pausa, ou você pode dar stop em algumas coisas que estejam te atrapalhando, porque existem coisas na nossa vida, irmãos, que se você não parar, elas vão te parar. Tem coisas que se você não para, elas vão te parar.
tem um texto aqui que eu pedi você para abrir, que está em 1 Coríntios capítulo 16, que diz assim, versículo 6, talvez eu permaneça com vocês durante algum tempo, ou até mesmo passe o inverno com vocês, para que me ajudem na viagem, onde quer que eu vá. Versículo 7, desta vez não quero apenas fazê-los uma visita de passagem, eu espero ficar algum tempo com vocês, se o Senhor permitir. Aqui é o apóstolo Paulo numa jornada em direção ao destino. Ele falou uma hora assim, uma coisa eu faço, eu esqueço das coisas que ficaram para trás e eu prossigo para o destino, porque lá no final tem um prêmio, tem uma premiação. Só recebe o diploma quem conclui o curso, mas só conclui o curso quem começa o curso. E esse homem que estava num rumo, num destino, ele tomou uma decisão de dar uma pausa. Ele falou, eu preciso de parar aí, nessa região de Corinto. Eu tenho algumas coisas importantes para fazer, e não é uma visita rápida, talvez eu fique um período de 4 meses com vocês. Talvez eu passe o inverno aí, se Deus assim permitir. Paradas como pausa ou paradas como stop. Todos nós temos alguma coisa na nossa vida que precisam de pausas ou paradas. Às vezes eu estou assistindo alguma série, algum programa, algum jornal, e eu vou e dou um pause, porque aquilo vai me abençoar. Eu tenho que ir na geladeira, eu tenho que ir no banheiro, porque eu preciso de continuar aquilo depois. Mas eu precisei de dar uma pausa. Talvez você precise de dar pause em algumas coisas que você esteja fazendo, para você continuar melhor depois, para você continuar mais saudável depois, para você conseguir absorver melhor depois. Mas tem coisas que você tem que dar stop, tem coisas que tem que parar mesmo, porque senão essas coisas vão te parar. Tem coisas que você tem que dar pause para você voltar com uma pegada melhor, muito mais forte, mais firme. E alguém disse em um livro, você precisa de parar, recuperar e sobreviver. Porque senão o cansaço, a fadiga, se eu fosse o diabo, eu ia fazer você uma pessoa cansada. Porque quando nós estamos cansados, as nossas funções cognitivas ficam comprometidas, você se torna uma pessoa mais ignorante, você fica bloqueado, você se transforma numa pessoa muito difícil de tomar decisões inteligentes só por causa do cansaço. Sabia que um juiz extraordinário, um cara incrível chamado Sansão, ele perdeu toda a sua dignidade porque ele estava cansado? Talvez ele não deu a pausa que precisava, ou talvez ele não parou aquilo que precisava. E nós precisamos parar o que pode nos parar. Você precisa parar algumas coisas. E a primeira instrução é que nós precisamos de discernir o tempo da parada. O apóstolo Paulo disse assim, talvez eu permaneça com vocês durante algum tempo, ou até mesmo passe um inverno. Você tem que entender que a parada tem um período determinado. Você precisa de estabelecer e discernir o tempo. Será que está na hora de eu parar? Será que eu estou muito na atividade? Será que eu estou dirigindo há mais tempo do que é permitido? Eu amo viajar de carro, principalmente se for um carrão. A mim fica melhor ainda. Mas eu gosto de parar. Eu gosto de comer os quitutes que tem pela estrada. Eu gosto de beber águas nas fontes. Eu gosto de conversar com pessoas. Porque tem um valor na parada. E muitas vezes o meu organismo diz assim, está na hora de você dar uma parada. A ciência diz que a cada 3 horas é um tempo ideal de você parar durante uma viagem. Mas tem pessoas que precisam parar um pouco antes. Eu não sei há quanto tempo você está caminhando nesse trajeto que você está nele, de ativismo, de fazer, de realizar, de bombar, de arrasar, e vamos para cima, e nós vamos arrebentar, e vamos lá. E daqui a pouco você não consegue mais, porque você vai sofrer um acidente. E muitas vezes esse acidente mata uma família inteira. Este acidente acaba com uma carreira. Só porque você não fez como Davi fazia. Quando você lê os Salmos, lá você percebe expressões como selar. Aquilo são pausas. Davi, entre um versículo e outro, que você lê em milésimos de segundos, ele ficava dias em pausa.
para ele continuar escrevendo, para ele continuar recitando. Talvez ele diria assim: eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Aí ele ficava 4, 5 semanas para dizer: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aí já é um testemunho, aí já é uma coisa de experiência, não uma coisa de proclamação, é uma coisa de vida. E você precisa, essa noite, você que está me assistindo, você que está me ouvindo aqui, talvez você esteja na hora de dar uma pausa. Já falo sobre o que você tem que parar, porque esta pausa vai ter um propósito. Fala comigo, propósito. O apóstolo Paulo tinha um propósito, ele disse: talvez vocês vão me ajudar, toda parada tem que ter um propósito. Paulo tinha um propósito na parada dele, porque se você parar sem propósito, vai dar ruim também, irmão. Tem gente que para porque quer parar, que está com preguiça, que está indisposto, que está chateado, que está bravo. Aí eu quero parar. Parei. Parou por causa de quê? Por que você está parado? Água parada dá dengue. Talvez você esteja parando alguma área da sua vida que você não possa parar, porque você não tem propósito para parar. E eu vou te lembrar alguma coisa importante. É muito perigoso você estar parado quando você devia estar se movimentando. Os discípulos, eles criaram um monumento em torno de um movimento que aconteceu. Eles se tornaram saudosistas. Alguns casais pararam lá no noivado, outros pararam na lua de mel. Eu falei com um casal que pararam na lua de mel. De lá para cá o casamento não funcionou mais. Alguns pararam na primeira briga, outros pararam no nascimento do primeiro filho. Não tem propósito, então não pare, porque se você estiver parado fora do tempo que tem que parar, porque tem tempo para tudo, você pode morrer. Davi estaria mais seguro na frente da batalha do que nos aposentos do palácio. Ele parou na hora errada. A Bíblia diz que quando os reis saíam à guerra, Davi ficou na sua casa. Tem um monte de gente parado exatamente agora. Isso talvez não seja a hora, ou não seja propósito. Se você para, tem que ter propósito. Se Deus está dizendo assim, stop, ou pause. Se Deus está mandando você apertar um botãozinho que tem 2 tracinhos, ou um botãozinho que tem um quadradinho, tem que ter um propósito. Porque senão você vai colocar a sua vida em risco e vai colocar pessoas em risco. Outro conselho: só pare se Deus permitir. O apóstolo Paulo disse assim: se o Senhor assim permitir, se o Senhor assim permitir. Ele discerniu o tempo de parar, ele discerniu o propósito de parar, mas ele se submeteu à vontade de Deus. Eu preciso parar um pouco. Tem um propósito de eu parar um pouco. Agora, será que Deus quer que eu pare? Será que eu não tenho que caminhar mais 1 milha, 2 milhas? Mesmo não querendo muito. A Bíblia fala que se alguém pede você para caminhar 1 milha, vá 2. Vá 2, irmão. Porque talvez Deus quer que você caminhe mais 1 milha, mas se alguém quiser te convidar para caminhar 100 metros e Deus falar que você não pode se movimentar, não se movimente. Não ande nem 1 metro se Deus não disser, vá. E algumas pessoas estão parando sem Deus permitir, ou não estão parando quando Deus diz, está na hora de você parar. Isso se aplica em muitas áreas da nossa vida. Parar nem sempre, irmãos, é desistir. Parar nem sempre é desistir. Grave isso no seu coração. Parar nem sempre é desistir. Parar pode ser ressignificar. Parar pode ser descansar, tomar fôlego, planejar, fazer perguntas. Talvez você precise de parar para perguntar se você está no caminho certo, pedir conselhos. Tem uma geração que não pede mais conselhos. Tem uma geração que ama dar conselhos de coisas que eles não sabem do que se trata e eles não pedem conselhos. Eles precisam de direção divina.
Nós precisamos de direção divina para esses dias. Um ministro fala uma coisa, o outro fala outra, o Supremo diz uma coisa, os deputados falam outra, os senadores falam outra, e seu marido fala outra, e sua sogra fala outra, você fica doido da cabeça, você não sabe o que faz, e você não perguntou a Deus ainda, o que você tem que fazer, qual o caminho que eu tenho que seguir, Senhor? Eu tenho que ir em frente, eu tenho que parar, o que eu tenho que fazer, Senhor? Porque parar, irmãos, nem sempre é desistir. Parar pode ser a sabedoria do momento da sua vida. Pode ser a atitude mais sábia que você esteja tomando nesses dias. É parar. Parar e o quê? Parar e focar nas suas disciplinas físicas. Parar e cuidar um pouco do seu corpo. Nós vivemos uma vida tão corrida que você trabalha anos para no final da vida gastar todo o dinheiro que você conseguiu com remédios e medicamentos. Pare e cuide do seu corpo. Pare uma hora do seu dia, vai fazer uma caminhada, vai espairecer, tem academia da praça, corra no estacionamento do prédio que você mora, cuide de você, vá ao médico, vá cuidar da sua saúde, faça um check-up, porque o seu organismo, ele é o templo do Espírito Santo, e tem gente tão ocupado, que ele não cuida dele mesmo. Se você não cuidar de você mesmo, quem que vai, hein? Se você não cuidar da sua saúde, quem vai cuidar? Eu disse que Deus dá a cura, mas a saúde nós que cuidamos. Por isso nós estamos de máscaras, por isso que todos nesse auditório estão de máscara exatamente agora, em nome de Jesus. Olha só, testificando, Senhor. Vai cuidar da sua saúde, querido. Está cheio de gente aí orando Deus sobre cura, quando eles mesmos não cuidaram daquilo que Deus deu para eles cuidar, que é o corpo, que é o organismo. Vai cuidar dos seus dentes, vai cuidar do seu organismo, vai comer melhor em nome de Jesus, para de comer mal. Olha que direção mais divina, irmão. Pare de comer mal. Você não ouve muitos glórias e aleluias em mensagens como esta, porque é tão simples, que nem parece poderoso. É tão simples, que nem parece poderoso. Mas talvez você come tão mal. E quem não gosta da gordura da picanha, ou não é, irmão? Que coisa maravilhosa. O saudoso Russell Shedd disse que o gozo do céu deve ser tipo aquele primeiro pedaço do churrasco, o primeiro pedaço da picanha que você corta quando você está faminto, e aquele primeiro pedaço deve ser tipo aquilo, o gozo celestial. Mas talvez você esteja comendo muito mal, comendo muito errado, e daqui a pouco você vai ter doenças, enfermidades, você vai morrer cedo, e eu vou estar lá com o meu físico forte, parecendo Pantera Negra, fazendo o seu velório, dizendo assim, aqui jaz uma pessoa que comeu mal, por isso ela está morta. Essa é uma boa palavra, sim ou não, irmãos? A Bíblia diz assim, quer comais, quer bebais, façam tudo para a glória de Deus. Talvez o seu cardápio não esteja glorificando a Deus. Estou falando de disciplinas físicas, porque a direção divina hoje é parar. Pare e vai cuidar do seu corpo, pare de comer mal, pare de dormir mal, irmão. Tem gente que troca a noite pelo dia, tem gente que fica assistindo séries, virando assim, levando de manhã para trabalhar, e sai empurrando o celular no soneca, e durante a tarde fica vegetando de sono, só porque você não obedeceu uma direção divina de Deus para você hoje vai dormir pelo menos 8 horas por noite, vá dormir, durma mais cedo, acorde mais cedo, melhore a sua dinâmica de sono, porque Deus dá os seus enquanto eles o que, irmãos? Dormem. O dia que eu descobri isso, eu falei, mestre, eu preciso de um milagre, eu preciso dormir melhor. E eu tenho dormido muito melhor agora, irmãos, porque é uma direção divina. Quem dorme melhor, pensa melhor, vive mais, o seu corpo agradece, a sua mente agradece.
Talvez você tenha que parar de assistir aquela programação da madrugada. Talvez você tenha que dormir um pouco mais cedo. Talvez você tenha que se organizar nesse quesito de dormir. Porque se você não parar de dormir pouco, uma hora vai te parar. Quantos podem dizer amém para essa palavra tão espiritual? Para de fumar, irmão. Para de beber. Para de usar droga. Pastor, como que você fala isso numa reunião dessa? Claro, tem pessoas aqui que dão um raio de vez em quando. Toma uma. Não é novidade para ninguém que um copo de cerveja pode te levar para uma barrigudinha, uma garrafa de cachaça. Já foi moda há muitos anos atrás. Já foi bonito você andar com um cigarro na mão. Deus quer te curar disso, sabia? Talvez hoje você vai dizer assim: eu vou apertar o stop para dormir mal, para cuidar mal do meu corpo, para bebidas alcoólicas, para cigarros, para maconha, para cocaína, porque eu quero obedecer, porque Deus está me dando uma direção aqui, uma direção divina. Amém, família? A próxima disciplina é emocional. Eu falei da disciplina física, existe uma disciplina emocional. Uma delas é controlar pessoas. Tem gente nesse auditório que gosta de manipular, controlar todo mundo. Para de ser controlador e controladora. Vai cuidar da sua vida. Para de ficar prestando atenção na vida dos outros, em nome de Jesus. Qual direção divina que é hoje, pastor? Pare de mentir. Pare de procrastinar, de deixar para amanhã. Para de ser um dependente emocional dos outros. Tem gente que é igual vampiro emocional, ele vem aqui, suga tudo que pode de um, aí a pessoa está lá desfalecida, ela vai e procura outra pessoa e fala assim: eu tenho que te contar algo, sabe o que é? Eu falo: pode parar. Para de ser chato, irmão. Tem gente que é o chato da família, chega, tudo fica tenso. Você já chega assim lá, ó. As crianças brincando, você endoida com os meninos falam assim: crê em Deus Padre, o tio chegou. Você chega na sua casa, os meninos ficam tudo com medo de você. Você é um pai carrasco, um pai duro. Um dia um irmão veio pedir conselho aqui sobre o filho dele, eu falei: o problema do seu filho é o pai dele. Porque ele tem um pai muito duro, muito ríspido, que nunca deu um beijo no filho, nunca falou: eu te amo, menino. Que não fez como Davi fez com Salomão, assentou no colo e falou palavras de afirmação. Você é um marido chato, uma esposa chata, perturbado. Isso são disciplinas emocionais que você precisa tomar a decisão de parar. Para de falar demais. Seja uma pessoa mais equilibrada nas suas palavras. Para de reclamar um pouco. Está chovendo, está ruim, tá sem chuva, está muito seco. Agora tem que usar máscara, está ruim. Tem que voltar a trabalhar, ficou ruim. Tem que parar de trabalhar, está ruim, está tudo ruim. Você que está ruim. Minha filha de 4 anos falou esses dias: papai, eu estou muito chateada. Falei: vem cá, filha, deixa eu te ensinar uma coisa. Sabe o que é uma pessoa chateada? Ela ficou olhando para mim e falou assim: o quê? Falei: uma pessoa que fica muito chateada é uma pessoa que é muito chata, porque é muito chateada, só quem é muito chato pode ficar muito chateado, porque você tem que ser muito chata. Falei: você é uma menina chata? Ela falou assim: não. Falei: então você não pode ficar muito chateada. Porque é muita chatice ficar muito chateado. Sim ou não, irmão? Você está muito chateado. Eu estou muito chateado. Muda isso, para com isso em nome de Jesus. Porque isso não é de Deus para a sua vida. Deus está te orientando, Ele está te guiando para você parar com isso. Pare de se sentir menosprezado. Pare de se sentir desprezado. Pare com isso. Pare de se sentir rejeitado.
Está na hora de você mudar isso, apertar o pause. Eu não quero isso mais na minha vida. Eu não quero ficar com esses pensamentos mais. Eu não quero me sentir assim mais. E ponto final. Porque Deus me deu essa direção divina. Eu tinha todos os pré-requisitos para me sentir a pior pessoa do mundo. Mas eu sou o presidente do meu fã-clube. Porque um dia eu apertei o stop. Em alguns comportamentos emocionais. Eu parei de culpar as pessoas, eu assumi a responsabilidade. Por que você está assim? Por que você está assim, Caim? Deus perguntou para ele. Se você não agir certo, você também não vai ser abençoado? Para de sentir inveja, para de culpar o outro pelo seu mau comportamento. Pare de terceirizar a responsabilidade. Aí alguém diria, pastor, a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. E coloca mesmo. Talvez você esteja me culpando. Porque você não decidiu parar e assumir a responsabilidade. Volta na sua casa e assuma a responsabilidade de restaurar aquela casa, de mudar a ecologia daquela casa. Volte no seu emprego e seja o melhor funcionário. Você vai sair da lista dos que vão ser mandados embora. Eu prometo para você, é só você parar de ser um funcionário trapalhão, enrolado, chato, difícil de lidar, que tem desculpa para tudo. Está na hora de você parar. Essa é uma direção divina. E a última direção divina sobre parar, sobre disciplinas emocionais, é parar de parar. Porque tem gente que começa e para, começa e para, começa e para. Talvez você seja a pessoa que precisa parar de parar. Para de parar. Tem gente que começou e parou. Para, querido, de parar de frequentar as reuniões. Para de parar de ler a Bíblia. Se você começa, termina. Tem uma bênção lá no final te esperando. Esta é uma disciplina emocional. Tem gente que é bom em iniciativa e péssimo em acabativa. Se começa, termina. Se começar, termine. Se comece, termine. Em nome de Jesus. Se você começar algo a partir de agora, eu te abençoo em nome de Jesus, você vai terminar, você vai concluir, em nome de Jesus, porque começar é fácil, irmão. Semana passada nós falamos sobre começar, e você saiu daqui empolgado, animado, eu vou começar, mas você é dos que para? Você é dos que vai chegar e vai falar assim, olha, não dá para mim, estou muito animado, estou um pouco desanimado, para de parar. Seja firme, constante, sempre abundante. O apóstolo Paulo falou no final desse livro, sabendo que no Senhor o seu trabalho não será em vão. Aí tem as disciplinas espirituais. A primeira delas é parar de pecar. A segunda delas é parar de fugir da vontade de Deus. Ouça com atenção o que eu estou dizendo. Pare de fugir daquilo que Deus te chamou para fazer. Não existe lugar seguro, longe da presença de Deus, longe do propósito que Deus te chamou para cumprir. Tem pessoas que ficam fugindo daquilo que Deus chamou eles para fazer. Está na hora de você parar de fugir, querido. Está na hora de você parar de negligenciar o Espírito Santo. Quantos aqui creem na pessoa do Espírito Santo? A Bíblia diz assim, olha, não ignore, não apague. A Bíblia diz assim, não resista ao Espírito Santo. Existem pessoas que elas ignoram a influência do Espírito Santo por negligenciá-lo. Toda a oração que eu faço, eu digo, Espírito Santo, enche a minha vida. Toda a oração que eu faço, eu digo, Espírito Santo, enche a minha vida, porque Ele é a pessoa mais importante que existe na Terra hoje, sabia? Ele é o nosso GPS, Ele é um centro de inteligência. O Espírito Santo, Ele sabe de todas as coisas, porque Ele é onisciente. Ele está em todos os momentos e todos os lugares, porque Ele é onipresente. Ele não está apenas em todos os ambientes, Ele está em todos os momentos. Ele estava lá no seu passado, Ele está no seu presente, e Ele já está no seu futuro. Se você melhorar seu relacionamento com Ele, você vai ser uma pessoa extraordinária, porque você vai ter o seu melhor amigo, te dando as melhores dicas e as melhores instruções, se você parar de negligenciá-lo. Muitas vezes ele fala assim, não faça isso, não diga isso de novo, desliga esse programa, perdoe, peça perdão. E você fala assim, não quero saber, Espírito Santo.
A direção divina de hoje é: pare. Porque começar é fácil, irmão. Mas algumas coisas, se você não parar, elas mesmas vão te parar. Eu conheço pessoas que estavam indo muito bem. E elas não pararam algumas coisas. E estas algumas coisas pararam elas. Pare de ignorar o corpo de Cristo. Você pode olhar do lado aí um pouquinho? Este é o corpo de Cristo. Isso não é uma organização, nós somos um organismo. Amém ou não? Nós somos membros de um mesmo corpo. Não ignore isto. O perigo de tomar ceia não é se você não batizou ainda. O perigo de tomar ceia e fazer mal para você é você não discernir o corpo. Algumas pessoas falam assim: eu não vou tomar ceia não, que esse mês eu contei uma mentira, falei 4 palavrões e eu briguei com meu pai. Não tem nada a ver com isso. É só você crer no sacrifício de Jesus que fica tudo bem. A questão é um perigo você participar do corpo sem discernir o corpo. Isso não é um lugar para você frequentar, isso é uma família para você pertencer. A igreja não é um lugar para frequentar, a igreja é uma família para pertencer. Quando Deus olha de cima para baixo, Ele não vê esse tanto de gente, Ele vê 2 figuras. Ele vê o primeiro Adão e Ele vê o segundo Adão, Ele vê 2 corpos. Ou você está em um ou você está em outro. O fato de você frequentar o auditório não significa que você está em Cristo, porque quem está em Cristo é uma nova criatura, é uma nova natureza. Você fala que algumas coisas são fraquezas, mas não são, é natureza, porque você está no corpo errado. E quando você discerne o corpo de Cristo, você lida com um corpo de Cristo diferente, você valoriza a comunhão. É muito difícil para você ficar em casa assistindo lives de cultos, quando você pode vir à igreja, mesmo de máscara, mesmo tendo que ficar longe. Eu sou como Davi, eu alegro-me quando me dizem: vamos à casa do Senhor. Eu sou adicto de igreja, mas não do auditório, de pessoas que quando 2 ou 3 dessas estão reunidas no nome do Senhor Jesus, alguma coisa boa vai acontecer. Por isso que eu congrego, irmãos, por isso que eu frequento o auditório, por isso que eu faço proclamações, e quando 2 ou 3 pessoas digam amém, dizem amém, eu concordo, os céus correspondem. Alguém há de ser salvo na sua família? Alguém vai ser curado de Covid agora, onde estiver. Nós estamos guardados e protegidos. Você sabia que tem mais poder aqui do que no Congresso Nacional? Porque nós somos o corpo de Cristo. E talvez você esteja sendo indiferente a isso. Pare de ignorar a palavra de Deus. Esta é a palavra de Deus. A Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Deixa eu te dar um conselho, querido. Não tente adequar a Bíblia à sua vida. Adeque a sua vida à Bíblia. Não leia a Bíblia, deixe que a Bíblia leia você. É diferente. É uma biblioteca tão poderosa. Tem pessoas que tentam pegar partes da Bíblia e justificar comportamentos deles. Você tem que se adequar à Bíblia. De vez em quando alguém vem me pedindo opiniões sobre alguns assuntos, eu digo: eu não tenho opinião. Eu só tenho o que a Bíblia diz. Jesus venceu o diabo assim: está escrito, está escrito, está escrito. Você sabe o que está escrito? Se você não sabe, vá ler a Bíblia. Nenhum pastor vai mentir para você. Ninguém vai te enganar. Você nunca vai ser manipulado. Você nunca vai ser manipulado se você lê o livro que existe a verdade que liberta e transforma. Faça as pazes com a sua Bíblia, que está lá aberta no Salmo 91, que se você ler ele, você vai ficar assustado. Faça as pazes com a Bíblia, porque esta é a palavra de Deus. E para terminar, porque está na hora de parar, irmãos. Está na hora de parar. Quero que você fique em pé no seu lugar, por favor. A primeira direção divina foi começar, a segunda é parar. Para você seguir em frente, talvez você precise de parar.
Pare a maratona da série. Pare de ficar online 24 horas por dia. Tem gente que só fica online, irmãos. Eu não sei como é que consegue. Se você é do tipo que fica bravo com a pessoa que não te responde imediatamente, você está com problema, tá? Porque nem todo mundo só fica online como você. Um dia uma pessoa me mandou um recado, passou 30 segundos e mandou uma carinha, mais 20 segundos mandou uma cara brava, 1 minuto me bloqueou, eu falei, graças a Deus, menos um pepino. Pessoa doente. Talvez você precise de parar de assistir televisão. Pare de acessar tantas redes sociais. Pare de comer tanta gordura. Pare para se fortalecer. Pare para se renovar. Pare para respirar. Você pode respirar aí no seu lugar? Talvez você não tenha respirado esses dias, porque você está muito corrido. Tem gente que tem a síndrome do Rubens Barrichello, sempre correndo atrás. E aí, irmão, o que você está arrumando? Você está sumido? Estou correndo atrás. Quem corre atrás nunca chega em primeiro, irmão. Talvez se você parar, respirar, fazer algumas perguntas, Deus vai te dar sabedoria para você chegar no destino que Ele mesmo planejou para você. Para de chatice. Pare de mimimi. Pare de ser ciumento, ciumenta. Pare de ser invejoso, invejosa. Pare de ser um crente mequetrefe. Pare de gastar mais do que você ganha. Pare de falar mal da vida dos outros. Pare de ser o dono da razão. É muito melhor você viver em paz. É muito melhor você ser feliz. Pare, porque essa é uma direção divina. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Qual que é a direção divina de hoje, irmãos? Parar. Pare de falar com aquela pessoa. Exclua aqueles contatos do seu celular. Pare de reclamar. Pare de faltar de culto. Pare de vir no culto no dia que dá na teia. Deus tem coisa boa para você. É a direção divina de hoje. É tão simples que chega a ser poderosa. Pare. Em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Jesus, todos nós aqui temos alguma área na vida que precisamos dar uma pausa ou parar. Alguns precisam de parar de parar. Alguns precisam, Deus, de parar em disciplinas físicas e cuidar do corpo, parar de dormir mal, parar de comer mal, parar de exagerar nos exercícios. Deus, tem pessoas aqui que precisam de mudar disciplinas emocionais, parar de ser tão controlador, tão controladora, tão ciumento, tão ciumenta. Parar, Deus, de ficar imaginando que existe um complô contra ele, contra ela. Parar de se sentir rejeitado, parar de se sentir a última Coca-Cola do deserto. Tem gente que se acha, Pai, e precisa de parar de se achar. Porque quem muito se acha é porque está totalmente perdido. Muda isso em nós. Deus, nós precisamos de parar, Deus, de sugar as emoções das pessoas. Parar, Deus, de reclamar. Parar, Deus, de murmurar. Parar e olhar a vida com os olhos, com lentes melhores. Nós queremos, ó Pai, te servir com alegria. Obrigado por nos dar esse controle. Obrigado, Senhor, por nos deixar escolher, parar e dizer muito obrigado. Parar e ler a Bíblia pelo menos 15 minutos por dia. Parar e orar pelo menos 10 minutos. Parar um dia na semana e congregar. Parar um dia na semana e ligar para 10 amigos.
parar um dia na semana e dizer muito obrigado para algumas pessoas, parar um pouco, Senhor, e visitar a família, parar um pouco, Senhor, e ficar em silêncio que seja, porque nós vivemos numa época que, se você não está fazendo nada, você está com algum problema, e nós precisamos aprender a não fazer nada às vezes, porque a tua palavra diz: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Só sabe quem se aquietou, mas só se aquieta quem sabe. E como o Senhor nos prometeu, o Senhor mesmo vai nos guiar, vai nos instruir, vai nos orientar, vai nos aconselhar em qual caminho devemos seguir. Mas tem gente aqui ocupado demais, que não tem conseguido te ouvir. Tem gente aqui, Deus, ocupado demais, que não tem conseguido te escutar. Então nós queremos dar uma pausa aqui agora, e vamos para casa assim, em nome de Jesus. Põe a mão no seu coração. Que o Espírito Santo seja uma voz na sua vida. Que o Espírito Santo seja uma voz. A Bíblia diz que no mundo há muitas vozes e todas elas têm um propósito. Que o Espírito Santo seja uma voz na sua vida. Que o Espírito Santo seja a voz da sua vida. Faça uma pergunta para você ver, Ele vai te responder. É só você parar, dar uma pausa, respirar e dizer: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Pai, nos leva para casa guardados e protegidos pela sua mão. Que o amor de Deus, que a graça salvadora de Jesus, que as comunhões e consolações do Espírito Santo estejam conosco e nos ajude mesmo, ó Pai, a parar, descansar, renovar as forças, para que nós possamos romper, porque a próxima direção divina depende de estarmos vivos, firmes, constantes e abundantes. Vá para casa abençoado. Vamos terminar com um aplauso ao Senhor, porque Ele merece. Toda honra e toda glória seja dada a Jesus. Vai para casa, em nome de Jesus. Vai para casa abençoado. E não esqueça, coloque a sua máscara, por favor. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a sua casa, em nome de Jesus.